Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Convido os irmãos a abrir sua Bíblia, Atos 18, vamos ler o livro de Atos. Nossa reflexão nesta manhã é sobre fé na adversidade, fé na adversidade, fé no meio das lutas, no meio dos embates, no meio das batalhas. Vamos ler a palavra do Senhor. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e conversia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando a fé aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: "Cai sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios." Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: "Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade." Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: "Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei." Quando Paulo ia começar a falar, Gaio disse aos judeus: "Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam um problema vocês mesmos. Não serei juiz destas coisas." E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhando a Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficassem mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: "Voltarei se for da vontade de Deus." Então, embarcando, partiu para Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no a ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus.
Querendo ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Senhor Deus e Pai, agradecemos pela oportunidade que temos de Te adorar, de ler a Tua Sagrada Escritura nesta manhã, e agora que vamos meditar em Tua Santa Palavra, o Teu Santo Espírito nos conduza a compreender os Teus planos, a Tua vontade, o Teu querer. Pai, que nada seja empecilho para o agir do Teu Espírito sobre nós e trazer sobre nós a direção da Tua vontade. Que os nossos corações estejam voltados e desejosos a cada dia de Te buscar e conhecer mais do Senhor. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vemos então o apóstolo Paulo avançando, pregando o Evangelho. Estamos então na sua segunda viagem missionária e vemos então a oposição se levantando, não só agora ao apóstolo Paulo, mas se levantando também aos crentes, aqueles que começaram a crer e a confiar em Cristo. Primeira oposição que se levanta é a Paulo, expulsando ele da sinagoga, não permitiram então que ele continuasse pregando. Ali depois então, eles vão para avançar em cima de Galho, aquele que estava recepcionando o apóstolo Paulo, e lembrando então que o próprio texto nos diz que este homem era um dos líderes daquela sinagoga, e agora ele é acusado de ser um homem que está contrariando o ensino e as leis do Império Romano. Agora então, esse Galho, ele sofre essa acusação, mas além de sofrer a acusação, ele também é levado diante do procônsul. Então ele vai ser julgado agora, não somente pelos seus compatriotas israelenses, mas também pelo Império Romano. Sendo julgado pelo procônsul, o procônsul então dá voto favorável e de que ele não se envolveria nesse problema, que era um problema específico do povo judeu. Mas os líderes judeus pegam e espancam Galho. Então agora nós vemos então não os apóstolos sendo perseguidos, mas alguém que se converteu ao Evangelho e que, entendendo seguir a Cristo, não abriu mão da sua fé, não abriu mão da sua confiança em Deus. Assim o apóstolo Paulo fica entre esses irmãos e agora ele vai avançar novamente. Os irmãos dessa cidade pedem que o apóstolo Paulo permaneça, mas ele diz que mais à frente ele voltará. Então nós vemos aqui o surgimento da igreja em Corinto. E aqui nesse surgimento da igreja de Corinto nós temos uma liderança se formando. E dentro desses líderes nós temos Galho, e depois nós vamos ter também o Apolo sendo mencionado aqui. Depois a gente, quando lê lá em Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, que dista de Atos 18 até a carta do apóstolo Paulo 10 anos, e em 10 anos a igreja gera uma confusão tremenda. Tem uma série de confusões lá na igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo então vai tentar dissuadir aquela confusão, escrevendo as duas cartas, 1ª e 2ª Corinto, até a primeira sendo a carta mais severa, falando inclusive dos problemas doutrinários e também dos problemas morais no meio da igreja. E na sua segunda carta, então, Paulo, que aí são 15 anos depois desta viagem dele, ele vai escrever a sua segunda carta, porque agora, passado depois 15 anos, os irmãos ali começam a falar que o apóstolo Paulo era um explorador da fé, e quando ele estava ali no meio deles, ele estava explorando as pessoas que estavam lá. Então a gente vê que logo do início, Corinto é uma cidade complicada, é uma cidade de muitas opiniões, mas Deus tinha um propósito nesta cidade, e Deus age sobre esta cidade. E essas pessoas foram sendo transformadas, foram sendo libertas, foram sendo curadas.
e essa igreja vai se fortalecendo no Senhor. Então, para uma igreja se estabelecer, é necessário, então, aquele que é o apóstolo, aquele que é o missionário, que inicia o trabalho. Há conversões, essas pessoas vão se transformando nos líderes, esses líderes, então, eles assumindo o compromisso com Cristo, eles resolvem manter o trabalho e o trabalho da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, nós seguimos este exemplo como igreja. Nós seguimos esse exemplo de que nós começamos qualquer trabalho batista através de um envio de missionários, através de conversões de pessoas, de formação dessas pessoas, para que elas tenham uma fé firme, mesmo diante das adversidades e diante dos problemas. Nós vemos então que este homem, Tício e depois Galho, são homens que estão profundamente comprometidos com a obra de Cristo, profundamente comprometidos com o Evangelho de Cristo Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo vai avançando também, e ele vai chegar então na cidade de Éfeso, e agora ele tem não apenas Silas e Timóteo, agora existe um grupo maior, Áquila, Priscila e Apolo. E esses homens então chegam a Éfeso e começam então a pregar o Evangelho. E aqui então nós temos não só mais uma força missionária, que antes estava com Paulo. Paulo então primeiro ele já envia Timóteo e Silas para Cesareia, e aqui nós temos então Priscila, Áquila e Apolo também, que se converteram em Corinto, se tornando também numa segunda força missionária, numa terceira força missionária. E olha que interessante é o poder do Evangelho, queridos irmãos. O Evangelho não é um conhecimento que eu adquiro apenas para mim próprio. Não é um conhecimento apenas individualista. O Evangelho não é isso. O verdadeiro sentido do Evangelho é a partilha, é o compartilhar desse ensino a outras pessoas. Por quê? O Evangelho salva não somente a alma, o Evangelho restaura a pessoa, transforma os valores morais dessa pessoa, transforma a esperança de vida dessa pessoa, modifica a estrutura de vida das pessoas. Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele tem esse poder de transformação, de propósitos, de moral, de conceitos, de paradigmas, de crenças, de valores. E é isso que nós estamos vendo então agora em Atos 18. E nós estamos vendo que com esse advento da acusação a esses crentes, nós vemos ainda esses crentes verdadeiramente comprometidos com o Evangelho. Agora, é interessante que quando Apolo chega lá em Éfeso, e olha que interessante o verso 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Este homem é um dos discípulos de João Batista. Este homem, ele chegou em Éfeso primeiro, antes de Apolo, antes de Priscila e Áquila, e ele está pregando, ele está anunciando o quê? O arrependimento. O arrependimento para perdão dos pecados. E o arrependimento é transformador. E o arrependimento é libertador. Só que então, Áquila e Priscila vão conversar com esse irmão e dizer para ele: olha, está faltando um pouquinho só para você entender o que é o Evangelho. E aí, então, acontece, então, aqui uma primeira ação apologética de Apolo e Priscila, e essa ação apologética é a defesa da fé cristã, e nós precisamos, como crentes, aprender a defender a nossa fé e distinguir o que é o verdadeiro Evangelho de heresias, ou inclusive de um evangelho que não é totalmente aplicado às pessoas. E aqui então nós estamos vendo essa ação. E dentro desta ação, eles falam, e olha que interessante é esse relato, versos 27. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou
muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Olha que interessante, queridos irmãos. O Evangelho ele é feito de relacionamento. Esse é o verdadeiro Evangelho. Então eu e você precisamos estar dispostos a conhecer pessoas, ouvir a fé dessas pessoas e ajudá-las a compreender o Evangelho de Cristo. Porque é o Evangelho de Cristo que vai trazer a verdadeira salvação. E este homem, então, Apolo, ele tem um vigor, mas ele ainda não havia conhecido todo o Evangelho. E agora, através de Áquila e Priscila, com amor, com um gesto de dedicação, apresentam o Evangelho de Cristo Jesus. E assim, este homem se torna, então, a terceira força missionária aqui do livro de Atos. E é muito interessante isso, queridos irmãos, porque o Evangelho, o reino de Deus, não é o exército de um homem só. Não é. O Evangelho, o reino de Deus, é um exército de discípulos. E a pergunta, então, para mim e para você: você tem sido um discípulo de Cristo? Qual é essa característica desses discípulos que nós estamos vendo aqui em Atos 18? Nós, primeiramente, vemos que eles têm fé para enfrentar as adversidades. Essa é a principal característica desses discípulos. E olha que interessante, quando Tício Justo está sendo inquirido, quando o apóstolo Paulo está sendo inquirido, quando Galho está dando a eles a penalidade, o que nós vemos? Nós vemos que estes homens não voltam atrás na sua crença em Cristo Jesus. Não voltam atrás na sua crença em Cristo Jesus. Infelizmente, queridos irmãos, nós vivemos uma geração de crentes gelatina. Crente que não tem firmeza doutrinária. Crente que por qualquer vento de qualquer coisa bate um vento, vai embora. Porque está atrás de ineditismos, está atrás de tantas e tantas coisas que não fortalecem de fato a fé em Cristo Jesus. E o que eu e você precisamos conhecer é Cristo Jesus. Esta semana eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante. Não uma frase, um episódio. A pessoa estava falando assim: eu quero paz, eu quero paz. E a pessoa perguntou assim: quanto tempo você é crente? Aí ela virou e falou assim: tem 15 anos que eu me batizei. Aí ele virou e falou assim: até hoje você não entendeu que a sua paz é uma pessoa, não é um estado? Que a sua paz é Jesus? Dá para você entender, querido irmão, o que é o Evangelho? O Evangelho não está condicionado às suas circunstâncias. O Evangelho é algo superior, porque é uma pessoa que morreu em seu lugar. Quantos crentes que precisam ainda conhecer e serem provados pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Dá para você entender o que é essa expressão? Jesus é o Cristo. Jesus é a promessa de Deus. Jesus é o Messias. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Jesus é o cumprimento da lei de Deus. Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que a minha paz e a sua paz não tem a ver com as realidades que estão ao nosso redor, mas tem a ver na nossa convicção que a nossa redenção está em Cristo Jesus. Em que Jesus é este Cristo. O verdadeiro discípulo, ele tem uma fé que não fica balançando com circunstâncias da sua vida. O verdadeiro discípulo, a sua confiança é em Cristo, porque ele conheceu o seu pastor, e ele sabe que confiando neste pastor, nada lhe faltará. Amém, igreja?
É esse o nosso Cristo. Ele conhece o Cristo e sabe que o Cristo derrama sobre ele uma porção de uma dádiva de vida que este mundo não pode dar. Ele concede a nós não apenas uma esperança, mas um vigor. Ele concede a nós uma graça, que é um favor imerecido, uma graça incondicional, que não nos faz condicionar a nossa convicção e o nosso compromisso com Cristo às circunstâncias das nossas vidas. Quantas pessoas que falam assim, não, quando eu tiver isso, eu vou abençoar a igreja, quando eu tiver isso, eu vou servir mais na casa do Senhor. Vai converter, irmão. Vai converter, vai entregar sua vida para Jesus, porque você precisa conhecer Jesus. E o que nós estamos vendo aqui em Atos 18 é isso. O que Deus fala para o apóstolo Paulo, verso 9: certa noite o Senhor falou a Apolo em visão, em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Amém? Não tenha medo, continue falando do Evangelho, pois estou com você. Olha a promessa que foi dada a Paulo, foi dada a mim e a você, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. A gente vai chegar lá em Atos 20, o apóstolo Paulo vai levar uma quarentena de varas, vai passar uma noite sendo surrado. Depois no capítulo 21 a gente vai ver que vai sofrer um naufrágio, mas isso não é mal. Amém, irmãos? Passar por dificuldade na vida cristã não é mal, porque nós temos a verdadeira esperança, porque tenho muita gente nesta cidade. Agora, o que Deus está dizendo para Paulo? Paulo, você se conectou comigo, entende o meu propósito? Você se conectou comigo, entende o que eu estou fazendo? Entende o que está acontecendo ao redor? Entende que você precisa ser exemplo de fé para as pessoas que estão do lado? Que você não pode desanimar por qualquer coisa? Quantos crentes hoje ficam desanimados por qualquer circunstância? A gente tem hoje crente melindroso, e por qualquer coisinha melindra e tal, já não vem na igreja, já não sei o quê, o pastor não vem me visitar, o pastor não me liga e não sei o quê. Sua fé não está comigo não, meu irmão. Se a sua fé está no pastor, você está enrolado. Vai converter, coloca a sua vida em Jesus, amém? Coloca a sua vida em Jesus e começa a viver a experiência verdadeira dessa fé. Começa a ter a sua experiência verdadeira, lá no quarto secreto com Cristo. Deixa Cristo falar com você, na tua mente, na tua alma, no teu coração. Deixa Cristo curar esses teus melindres. Deixa Cristo curar esses teus medos. Deixa Cristo limpar a tua alma e criar em você um vigor espiritual. E criar em você um vigor de uma pessoa que prega a palavra, que anuncia a palavra, que não teme as coisas que estão por vir ou para acontecer, mas sabe que a vida está nas mãos de Deus. Sua vida está nas mãos de Deus? Se a sua vida está nas mãos de Deus, você não tem o que temer. Olha o que o apóstolo Paulo diz, no verso 21, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Amém? Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Viver a vontade de Deus? Então, querido irmão, a nossa fé precisa estar em Cristo. E a verdadeira fé é aquela fé que enfrenta as adversidades da vida e que sabe que Cristo está no controle de todas as circunstâncias. Como nós vamos ter essa fé? É entrando e entregando nossas vidas diretamente a Deus. Deus está falando com Paulo.
Deus está manifestando a promessa e os propósitos a Paulo. Qual é a sua experiência com Deus? Com Deus vivo? Não é um Deus que está aqui dentro só não, no de domingo não. É a experiência de um Deus vivo, que você busca, e Ele fala contigo. Cristo veio para não ficar preso em templos feitos por mãos humanas. Cristo veio para habitar a sua vida, habitar seu coração, habitar a sua família. Já passou o Antigo Testamento, já passou o aprisionamento da religião. A nossa fé precisa estar em Cristo, e estando em Cristo, nos torna pessoas diferenciadas neste mundo, nos torna pessoas corajosas para anunciar a palavra de Deus, nos torna pessoas com a prioridade de que nós olhamos para esta vida e a gente está perguntando o que eu tenho para fazer nesse mundo? O que eu tenho para fazer neste mundo? Deus te responde nessa manhã. Tem muitas pessoas minhas aqui nessa cidade que ainda não se converteram. Vá e pregue a elas. Amém? Só que nós, como cristãos, estamos subvertendo os valores de Cristo. Não estamos vivendo os valores de Cristo. Nós estamos confundindo o Evangelho com religião. E nós não estamos experimentando a cereja do bolo do Evangelho, que é a presença magnífica de Cristo Jesus em nós, que é a experiência profunda com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você tem a oportunidade de ter uma experiência maravilhosa com Deus. Eu fui levar minha sogra para fazer uma consulta sexta-feira, e nós estávamos lá esperando. E lá naquela sala tinha uma televisão que estava ligada na Globo. E lá estava mostrando o que estava acontecendo lá em Salvador, na cidade do Bahia ali. E estava cheio de gente lá, naquele trio elétrico. E eu só vendo aquele culto aos demônios. E era lá falando Ogum, Oxóssi e não sei o quê. Vem cá, menininho. Eu olhando para aquele e eu falando. O diabo entrando na casa de muita gente hoje. O diabo entrando para roubar, matar e destruir muita gente, muita família. Destruir a vida humana. Eu fiquei olhando e fiquei pensando, e falei assim, graças a Deus que eu nunca vou ver minhas filhas num lugar desse. Porque os nossos valores são mais altos, amém, irmãos? Só que eu olhando para lá também, eu fiquei pensando, e Deus falou comigo assim, tem gente minha lá que precisa se converter, Carlos. Então, nesta manhã, eu entendo que, quando nós olharmos para fora, que a gente entenda que Deus nos deu uma missão, que nós conhecemos o Evangelho que liberta, que salva, que cura, que restaura, o Evangelho que nos transforma, que nós temos uma paz que ela não está condicionada à circunstância A, B, C ou D. A nossa paz é Cristo, a nossa vida é Cristo, o nosso caminho é Cristo. A nossa verdade está na santa palavra de Deus. Basta lermos a palavra de Deus. E nós seguimos a palavra de Deus. E quando nós abrimos a palavra de Deus, o que nós estamos vendo aqui em Atos 18, é um homem de Deus, que está nos mostrando que ele fez o primeiro discípulo dele, Silas, Timóteo. Aí ele chega lá, vai conhecer Áquila e Priscila. E eles se convertem através da vida de Paulo, e Paulo ainda vai, prega, e Tício Justo se converte. Tício Justo é levado então perante Gálio, mas ele permanece firme, e o evangelho que chegou no coração de Paulo, foi transmitido a Priscila, a Áquila, chega então ao coração de Apolo, e chegando ao coração de Apolo, traz transformação na vida de Apolo, que já gostava do Evangelho, que já pregava o Evangelho, mas ainda não conhecia o Cristo. E quantas pessoas que você conhece, que ainda não conhecem o Cristo, e que precisa que você ore por ela, e que precisa que você tenha um momento em que você senta com essa pessoa, e explica para ela,
que ela está desperdiçando a vida dela. E se ela não voltar para Cristo, ela corre um grande risco de ver o fim do mundo acontecer e se perder completamente. Mas eu e você, nesta manhã, temos a oportunidade de abrir a santa palavra de Deus e ver esse testemunho, e ouvir essa palavra, e entender que é um privilégio enorme conhecer a Cristo Jesus, e que é maravilhoso demais conhecer o Evangelho, porque esse Evangelho é aquele que te dá uma fé, que faz surgir em você uma fé, que faz te fortalecer de dentro para fora, para você enfrentar qualquer que seja a luta, o obstáculo ou a adversidade na sua vida. E todas as vezes que houver uma luta, uma dificuldade, uma adversidade na sua vida, você pode entrar no teu quarto secreto e você pode falar com teu Pai que está nos céus. E Ele vai continuar dizendo para mim e para você: não tenha medo. Continue. Fica firme. Porque eu estou contigo. Eu sou a sentinela de Israel. E você já parou para pensar? Você viu? Todos os jornais falam que cerca de 1.000, 2.000, 5.000 mísseis são arremessados sobre a cidade de Israel e nenhum deles cai. Ah, mas eles têm uma tecnologia lá, pastor. Não, é mais uma vez Deus mostrando para todo mundo que existe um Deus, que é a sentinela de Israel. Não tenha medo, entrega a sua vida, o seu caminho a Jesus Cristo e viva para Ele, que Ele te guardará, Ele te livrará de todo o mal, ninguém vai feri-lo, porque eu, o Deus eterno, diz para mim e para você: serei aquele que te guarda e sou aquele que te guarda. Para quê? Porque tem muita gente que precisa conhecer Jesus. E eu e você somos os discípulos que precisa levar essa mensagem de vida àqueles que precisam conhecer Jesus Cristo. Atos 18, nós vemos o apóstolo Paulo pregando o Evangelho. Nós vemos os discípulos sendo perseguidos. Nós vemos o Evangelho funcionando, e funciona. Por isso, coloca a sua vida hoje nas mãos dele e viva para Cristo Jesus. Que essa verdade seja a sua verdade a partir de hoje. Feche os teus olhos. Coloca a sua vida. Deus te diz hoje: não tenha medo. Eu estou contigo. Ninguém vai fazer o mal ou te ferir, porque o Deus eterno tem um plano com a sua vida, um propósito com a sua vida, de que você fale para as pessoas que você conhece, que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para perdão e salvação das nossas vidas. Então, se você está cansado, sobrecarregado, angustiado, você veio no lugar certo. Coloca a sua vida nas mãos de Cristo Jesus e assuma hoje o compromisso com Ele, de que Ele seja o seu único e suficiente Salvador e Senhor do seu viver. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço ao Senhor pela Tua santa palavra, eu agradeço ao Senhor por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui reunidos. E hoje, nesta manhã, ó Deus, lermos esta palavra, lermos este registro histórico que nos fala, ó Deus, do testemunho destes homens, da experiência que esses homens tiveram com o Senhor, ó Pai,
para que hoje, ó Deus, nós possamos sair daqui entendendo também que nós somos chamados a ter essa experiência, de que nós somos chamados, ó Pai Celeste, para falar da Tua Santa Palavra, anunciar a Tua Santa Palavra. Toma as nossas vidas nesta manhã, Pai querido, toma os corações, ó Pai, e que o nosso viver seja sempre para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre a sua família e por onde você for. Amém e amém.